Bem-vindo ao DQBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado hoje está ela que está revisando aí um momento histórico para todo o cânone de Dr. Ken, Thais Alves. Olá! Hoje é um dia especial nas nossas vidas, não é verdade? Né, cara? Uma aventura maravilhosa. Pois é, uma aventura na maior série de ficção científica brasileira que nunca existiu. Não é? Até agora. E veja você que está ouvindo a gente, primeiro, talvez você tenha perdido, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Falaram que podcast você está ouvindo, você não está ouvindo o DWRcast, que a gente não veio falar de Doctor Who aqui hoje. Hoje que não é dia de Doctor Who. Não existe isso. Nunca nem ouvi falar. A gente veio falar de Dr. Ken, essa série maravilhosa que estreou, aí veio, que entrou nos anais Isso! dos áudios e de podosfera e de tudo, dia 31 de agosto agora. Olha só. Vocês sabem muito bem, ano passado, em 2019, né, nós fizemos um podcast fazendo toda essa viagem criativa sobre se Dr. Who tivesse nascido no Brasil e toda aquela história. E aí, sabe como é que é, cara? Criatividade gera criatividade e toda essa loucura nossa criativa fez com que outras pessoas usassem desse exercício de criatividade pra fazer mais coisas. Porque os fãs de Dr. Who, os fãs de Dr. Os Ken, 15 anos. de Dr. Ken, são apenas maravilhosos. Exatamente. E aí esses 15 anos que tinham acabado de nascer depois daquele primeiro DQBRcast, Isso. começaram a criar conteúdo e hoje temos o privilégio de trazer aí o primeiro roteirista de uma aventura de Dr. Ken, nosso amigo Igor Elias. Por favor, se apresente, cara. Olá, pessoal. Eu sou o Igor. É um prazer estar aqui conversando com vocês e obrigado a todo mundo que ouviu meu áudio e tá dando essa recepção fantástica. O pessoal tá nas redes, né? Tá bombando. Pois é, cara. Só elogios. Exato. E aí não tem como não chamar o cara aqui pra comentar com a gente. Que privilégio, né, cara? Poder revisar uma história com a pessoa que escreveu. Eu nem acredito que esse momento está acontecendo. Então, beleza. Então a gente vai dar aquela... Só pra vocês também entenderem, dar aquela respirada aí na casa de vocês também, a gente vai parar, beber uma aguinha. Sim. E aí vamos partir os três ali pra aquela vilazinha. É Vila de São Paulo de Piratininga. São Paulo de Piratininga. Então vamos lá pra revisar a Colônia da Morte, o primeiro áudio de Dr. Ken. É isso aí, vamos lá. Então saímos aí, desembarcamos da nossa TED para mais esse review, para esse primeiro review de Dr. Ken. Então se você tá aí perdido, você não seguiu nosso conselho, não foi escutar a Colônia da Morte, nem foi escutar o DQBRcast especial do legado de Dr. Ken. Não é? Igor, por favor, lembre pra galera o que significa TERD exatamente. Não é TARDIS, é TERD. Significa o quê? Bom, meu amigo Fred, significa tempo e relativas dimensões espaciais. E foi uma luta para eu decorar isso aqui. É o hábito, é porque a gente fica com TARDIS, mas isso é uma coisa bacana também. Porque em Colônia da Morte, assim como em tudo de Dr. Ken, o universo ele é todo adaptado, né? Exato. É um grande what if de como seria Dr. Who se fosse uma série brasileira desde sua origem. E aí a gente chega justamente na vilazinha aí de São Paulo de Piratininga. Piratininga. Acertei. Esse foi difícil de eu lembrar. Gostei muito. Pois é, que é muito bacana porque a gente tem aí esse áudio setado nessa minissérie aí de novos doutores, monstros antigos. Então, de cara, eu já vou perguntar pra você que escreveu a parada toda, cara. Qual foi o gancho pra colocar nesse setting, né? Por que você escolheu justamente nessa época, Brasil ali. Colônia? Eu sei que o Capelobo retirou ali mais ou menos do outro, do DQBR, né? Que a gente falou do Capelobo, que era o análogo do Yeti. Então, explica aí, fala como é que foi Como você encaixou essas coisas. O seu processo criativo pra criar a Colônia da Morte. Na verdade, esse processo é engraçado que ele foi se moldando um pouco quando o projeto ele estava se construindo, né? O próprio plot do Inimigos Clássicos, do Doutores Novos, ele vai sofrendo correções ali, quando eu já estava escrevendo o roteiro, foi sofrendo uma certa correção de qual vai ser a ideia, será que vai ser tudo um tema só? Mas sobre essa questão do período colonial, a construção mesmo era de que uma das versões, por exemplo, ela poderia se passar um pouco mais à frente no período colonial com os negros escravizados. Então, ao invés de ser a comunidade indígena, a gente ia pegar uma questão um pouco da escravização negra. Que interessante, cara. Eu gostei muito desse recorte aí da escravidão indígena, porque ele é bem anterior, é bem no comecinho do Brasil mesmo, né? Eu peguei algumas informações que você jogou, né? Então Thais é a mulher das pesquisas. Aqui é pesquisa, né?
Então você cita ali, né? Tem a citação, a Confederação dos Tamoios e tudo mais. Eu fiz aqui os meus cálculos, posso estar errada, mas o ano é 1573, é isso? Na verdade, 1570, pra ser mais preciso. 70, tá, olha. Ah, mas tá, acertou, E você vê que é acertou. bem o comecinho do Brasil. Eu achei muito interessante Sim. esse recorte, porque é o primeiro audiodrama de Dr. Quem, e ele começa no começo do Brasil também, né, cara? Sim, é verdade. Quase pertinho ali do descobrimento mesmo. Pois né? uma coisa que eu achei bacana é que toda essa brincadeira do monstros antigos, doutores novos, é uma brincadeira com os audiodramas do Dr. Who que tem, que é doutores antigos, monstros novos. Isso, exatamente. Então já foi entre essa perversão da ideia original, eu achei muito maneira, porque seria fácil, isso é uma outra coisa também interessante em toda a lore de Dr. Quem que tá sendo criada aí, conforme a gente vai falando, isso é uma coisa bacana, né? Isso é muito legal. Diferente de Dr. Who, que tem realmente 57 anos aí de estrada, já quase 57 anos, Dr. Quem tem esses 57 anos artificiais, né? Isso. Então toda essa lore tá sendo criada conforme a gente tá falando. Tipo, enquanto a gente tá aqui gravando esse podcast, a galera tá sentada já juntando elenco, escrevendo novas histórias. Novas aventuras. E aí você, enquanto escritor, você tava aí com todo esse baralho de doutores e possíveis monstros na mão, e você podia muito bem ter pego uma história de Doctor Who e só portado ela, né? Só feito as adaptações pro Brasil, mas você foi bem além, tipo, essa história ela não tem um análogo exato em Doctor Who, né? A gente sabe que o Capelobo nessa brincadeira toda ele seria o Yeti, né? Que é controlado pela grande inteligência Que eu achei e tal. genial. Mas todo esse lance de ser numa tribo, ter toda essa trama que tem a menina, que o pai é português, mas ela tá do lado dos índios. Isso é tão legal. Eu achei legal, cara, porque aquilo é 1 hora e pouca de história, mas tem os plot twists, tem um negócio... Ficou muito bem feito. Pois é, cara. Um dos aspectos de eu ter escolhido trabalhar com a comunidade indígena foi justamente ser uma questão um pouco explorada e que permitia que eu brincasse muito aqui, né? Talvez se eu puxasse mais pro século XVII, talvez fosse um pouco mais reconhecível alguns elementos ali, mas ali não, a gente tá falando de uma coisa muito primordial aqui do nosso Brasil, muito, muito espaço para eu poder brincar. E fazer essa ponte com a comunidade indígena eu acho que foi bem enriquecedor assim para a obra, porque coloca também um pouco de misticismo indígena, né? Será que a pedra é só tecnologia ou ela também é uma coisa mística? Sim, eu fiquei pensando isso, super. Sim, fiquei muito pensando isso. Eu vou te falar que por boa parte do áudio, quando eu escutei, é porque eu fui escutando de um jeito diferente, né? A Thaís escutou eu escutei full. o negócio fechado. Eu fui escutando os tecos conforme eles estavam sendo editados, né? Inclusive, o editor ficou muito bom. Processo, Então, por muito tempo eu esqueci o quadro da Pedra Branca. Falei, cara, que eu lanço essa Pedra Branca? De onde ele tirou isso? Aí que eu lembrei. Mas aí, voltando ao que eu tava falando, né? Porque teve essa gama de possíveis doutores pra escolher, e você escolheu o 10º, né? A gente vai passar aqui só pra galera se situar de quais doutores a gente tá falando. Esse 10º doutor que a gente tá falando não é o David Tennant, né? A gente não tá falando do doutor de Doctor Who, obviamente. A gente tá falando do 10º doutor de Dr. Quem. A gente tem desde o primeiro, na ordem, Mário Lago, Mazzaropi, Costinha, Tony Tornado, Antônio Fagundes, Luiz Gustavo, Rogério Cardoso, Marcos Pasquim, Tarcísio Meira, Du Moscovis, Cássio Scapin, Lázaro Ramos, Tarcísio Filho e Letícia Spiller. Então, assim, você teve 14 opções e você escolheu o Cássio. Por quê? É só porque, não sei, na sua cabeça, o original era o 10º de Doctor Who e você mudou? Como é que foi? Por que ele? E por que a criação da Gabriela também, que é uma personagem nova? Que é maravilhosa. Ela não é análogo de nada de Doctor Who. Pois é. Como resgatando aquela questão da correção de curso, assim, nos primeiros rascunhos, como eu disse, tinha essa ideia de talvez trabalhar um pouco sobre a comunidade negra. E daí, nesse aspecto, eu achei que era importante ter um doutor negro. Então, ou seria o 11º, ou seria o 11º, que era o Lázaro Ramos, ou talvez eu trabalhasse com o 4º doutor, que era o Tony Tornado. Sim. Só que o roteiro do 11º já estava sendo trabalhado pelo meu editor de roteiros, que é o Matheus Flores. E em breve estará aqui. Sim. Grande abraço, Matheus. Beijos, Matheus. Sim, o próximo que sair vai ser o dele, né? Vai ser o do 11º? Na verdade, eu teria que confirmar. Eu acho que vai sair primeiro o do 9º. Tenho que ver direito. Ou é o do 9º ou é o do 11. Tem. Então, assim, tanto o Matheus quanto a Érica, que é o que tá fazendo do 9º, vão estar aqui em gravações também futuramente. Com certeza, com certeza. E como ele
como ele já estava trabalhando com o 11º, então eu sobraria o Tony Tornado, né? Só que daí conforme fui trabalhando e tal, e daí eu acabei modificando de um grupo pro outro, eu vi que isso já não era mais necessário. E daí veio esse direcionamento de trabalhar monstros clássicos com os doutores novos. Então eu resolvi trabalhar com o 11º, que é um doutor que eu gosto também, eu prefiro o 11º, mas o 10º também é um dos meus prediletos, então foi bem confortável pra mim trabalhar com ele. E aí você fez a personalidade desse 10º doutor seu, você inspirou no 10º de Doctor Who, ou você... De Doutor Who, eu tô misturando. De Doctor Who, ou você tentou dar nuances suas, assim, desse doutor novo? Porque tem coisas que parecem, né? Ele fala Lonzi, ele é mais enérgico, mas você, tipo, você acrescentou coisas que não tem no doutor do Tennant também. Eu parti do princípio do Tennant para que houvesse uma conexão, porque eu acho que é importante ter essa identidade com referencial original. Então, às vezes é uma língua que... às vezes é um termo que ele fala, às vezes é um modo de agir. Então, ele é, de fato, a inspiração original. Mas é claro que ele vai ganhando uma naturalidade na medida que a história precisa. Então, ele vai sendo condicionado por aquela história. E, às vezes, uma coisa que é um pouco mais brasileira, ali, para dar uma mistura, que eu acho que é essencial para esse projeto. Ele não pode ser só Doctor Who. Ele também tem que ter uma identidade própria. Aí eu diria que é um pouco fator sorte nessa hora também. Porque o fato de você ter escolhido o doutor do Cassius Scapin fez o próprio Cassius Scapin notar a parada toda, né? Fomos notados por maravilhoso Nino. Nino de Cassius Scapin. Amo o Cassius Scapin. Isso, inclusive, ele é um foi muito... ator, assim, incrível. Sim, ele é muito bom, cara. Foi muito engraçado, né? Porque quando a gente teve teve a galera que fez a capa com os atores mesmo. Sim. E o negócio ficou tão bem feito, ficou tão incrível, que a gente começou, né? O Igor, ele tava no meio das discussões, a gente começou a se perguntar sobre, cara, será que não é melhor a gente não botar pra não dar problema? Pra não ter porque a real é que pode dar problema. De imagem, porque né? o grande lance é que o Cassius Scapin, ele viu quando a gente postou essa capa e não entendeu nada. E aí veio o namorado do cara falar com a gente. Parece que a sobrinha dele, ou prima, um negócio assim. Acho que é a sobrinha, se eu não me engano. Ela segue o Dr. Brasil, ela escuta os podcasts e ela viu e não entendeu nada. E aí chegou o namorado do Cassius Scapin falando, eu vi que vocês botaram a foto do Cassius, dá pra explicar? Nessa hora já deu aquela... Aí a gente já ficou a alma com já medo. deu aquela gelada já, né? Fiquei com medo. Aí eu já comecei com medo de ser derrubado. Sim. Eu fiquei com medo, não, derrubada de menos, eu fiquei com medo de receber aquela cartinha, né? O processinho, nosso amigo. Famoso. Medo de ser servido. né? Pois aí a alma já gelou, eu comecei a fazer a contenção de crise ali, tipo, não, é um trabalho de fã, pelo amor de Deus, não tem... Sem fins lucrativos. Não visa fins lucrativos. E aí o cara falou, não, o Cássio viu e se amarrou. Ele achou super legal. Ou e aí seja, teve, foi o errado que deu certo. Ele foi lá, comentou, né? Até brincou, gostei muito de participar da série e tal. Mas é uma precaução que a gente vai tomar daqui pra frente, apesar de... Né, isso é bem claro no audiodrama, a gente fala, né? Qualquer semelhança é inspiração ou homenagem, mas nas capas não terão mais as imagens dos atores. Mas é legal vocês saberem de quais atores a gente tá falando, até pra vocês criarem uma imagem mental. Porque por mais que a gente tenha aí... A galera que fez as vozes estão todos de muito parabéns. Todos ficaram ótimos. Que elenco, hein? Sim. Que elencão. O cara que fez o 10º Doutor, a Gabriela, Todos, o Jair, que é o Malcolm Bauer, um amigo nosso, cara. Inclusive nosso apoiador. Ficou sensacional, ficou tudo muito bom, mas... O Jair é fantástico, cara. Ele conseguiu tirar da minha cabeça... É genial. Ele conseguiu tirar da minha cabeça o personagem e imprimir ali. Primeira fala que ele solta, eu falo, não, é esse cara. A risadinha é muito boa. Nossa, tá muito incrível. bom. Mentireiro, muito bom. tá incrível. Pois é, e aí a gente tem, né, por mais que a galera esteja fazendo uma voz super legal, não são as vozes dos atores. Então, é legal vocês terem uma imagem mental aí de quem tá falando. Então, Igor, lembra aí pra galera quem é o ator que você imaginou fazendo cada personagem dos principais aí. Na verdade, eu não cheguei a imaginar todos os personagens assim, eu só imaginei pelo menos 3, que era o Doutor, o Cassius Scapin. E daí a Gabriela, a gente teve que trocar durante o processo, porque a primeira capa ela foi numa montagem, né? E daí a gente precisava que os atores tivessem fotos legais dos atores para poder compor a capa. Então a Gabriela, por exemplo, foi uma que mudou. Eu não lembro qual que é a última que ficou, mas a primeira era uma atriz mais jovem, assim, a Gabriela Dalarosa, alguma coisa assim. Mas que eu lembro bastante era o do Gonçalves,
que ele acabou, que fez um filme chamado Sim. Desmundo, que foi da onde eu acabei me inspirando muito pra fazer esse filme. Inclusive ele se passa na mesma data que o filme. Ai, que interessante. Que legal. Isso é muito interessante legal, você falar. muito As bom. referências que você pegou. Foi vendo o Osmar Prado nesse papel que eu falei, opa, tem uma ideia. Ai, que legal. Que maneira. E aí no fim ficou a Isabelle Drummond, né? Isso. A Gabriela. É. A gente acabou trocando, e daí quando a gente foi fazer a ilustração, inclusive feita pela Letícia, ótimo trabalho, inclusive, Sim. Van Lee. Sim. a gente manteve as características da Isabelle. E nesse caso, a Gabriela, ela é uma companion ali do Dr. que... Ela vira companion, né? É, que não aparece no nosso DQBRcast do Dr. Ken. É verdade. Então ela é uma companion criada do zero por você. Isso. Qual foi sua inspiração? Você tirou de algum lugar? Ou é do zero mesmo? Ou é só da sua mente super criativa? Obrigado. Como é que foi esse processo? A Gabriela, ela foi completamente do zero. Ela vem de algumas ideias antigas que eu tinha para outras histórias e tal, e daí vai formando essa personagem. Mas um detalhe interessante é que originalmente ela não se chamaria Gabriela, ela se chamaria Sofia. Que ia fazer toda uma brincadeira com a filosofia grega, ser a Sofia, que tá sempre atrás de conhecimento. Só que Olha aí. eu olhei assim e falei, não tá muito português. Que era importante que ela tivesse alguma descendência portuguesa, né? Nem que seja no nome. Sim. E daí eu falei, Sofia lembra um pouco Grécia e tal. Aí eu troquei pra Gabriela. Eu sei que tem uma companion do 10º Doutor chamada Gabi, né? Que eu, apesar A de Gabi ser... Gonzalez. Gabi Gonzalez. É verdade, né, cara? Tem a Gabi, né? Eu lembrei da Gabi Gonzalez, mas eu não sabia se era uma referência. É, ou então. Não, caraca, a Gabi nem veio na minha cabeça. Ela não chega a ser uma adaptação, é importante dizer isso. São personagens completamente distintas, até porque eu não conheço são muito bem a Gabi. diferentes. Mas sim, A Gabi, na verdade, ela é latina, é. ela mora nos Estados Unidos, mas é latina e tudo mais. É É. outra... Ela é filha de mexicanos, na verdade. mas eu lembrei desse nome, ele inclusive é bem mencionado aqui no Dr. Who Brasil. E daí eu resolvi fazer essa rima meio sonora, assim, né? Buscar um pouco da inspiração, mas a personagem ela realmente surge da minha mente, assim, reunindo outras referências. Isso foi até um elemento que particularmente eu acho interessante, que de todos que eu pensei muito assim em pegar o Doutor, mas os outros personagens eles são criados do zero. Por quê? O Doutor eu tinha que manter uma certa fidelidade com o personagem, pelo menos eu ia assim, para que houvesse essa conexão, como eu falei, né? Tem que haver essa conexão entre o ouvinte e o personagem original para que ele consiga identificar. E isso pode limitar um pouco a liberdade do que eu estava trabalhando, porque se eu desvio muito, ele fica irreconhecível. Já com os outros personagens, eu podia trabalhar mais. Então foi uma escolha mais pensada assim, de olha, eu posso pegar uma companion que já existe ou pegar uma companion que aparece dentro dessa obra. E o fato dela ser uma companion nova também, eu acho que ajuda a conexão das pessoas. Elas vão aprender, conhecer mais sobre aquele mundo pelos olhos daquela personagem. Foi muito maneiro esse lance de dar o gancho, porque junta muito com o que você estava falando, né? Da identificação do pessoal. Porque eu vi muita gente falando assim, tipo, nossa, eu vi... Agora eu não sei o que vai acontecer, porque tem uma cena pós-crédito e eu quero saber da Gabriela, eu já gosto muito da personagem. Então funcionou, cara. Essa ideia sua de fazer da Gabriela cada ouvinte foi muito acertada mesmo. Eu acho que assim, principalmente eu, enquanto eu tava ouvindo, eu super me coloquei no lugar da Gabriela. Sim. Ela é companion material, como a gente gosta de chamar, né? Ela é uma menina destemida, ela vai contra as regras, ela tá vendo que o pai tá todo errado e ela vai pelo outro caminho. Sim. Ela é amiga dos índios, tipo, é muito bacana. A atitude dela é muito tipo, nossa, eu quero ouvir mais aventuras com ela com certeza, sabe? Sim. Então, em relação a isso, é um grande trunfo, porque foi uma escolha realmente muito acertada, né? E vai ser legal porque ela é de 1500 e pouco. Então ela não tem tanto acesso às coisas. Ela é uma companion do passado, Exatamente. cara. Você já começou com uma coisa que a gente implora. Porque o Dr. Brasil Who não sabe fazer as coisas. É que o Brasil, ele faz as coisas... Quando ele quer fazer coisa direito, ele O faz Dr. direito. Quem faz direito. O Brasil faz melhor que qualquer gringo fazendo as coisas, cara. Porque enquanto a gente tá o quê? Há quantos anos você assiste Dr. Who, Igor? Cara, eu assisto desde 2012. Ó, então você tá aí, ó, 8 anos implorando isso. Eu tô desde 2007, 2008, sei lá, implorando isso pra ter compêndio do passado e ninguém entrega. Aí, chega aqui, como é que chama? Prata da casa. Prata aqui da casa.
Aqui é Tesouro Nacional, chega e já dá compêndio do passado de cara, pra não ter reclamação. Você pá, compêndio do passado. Vocês devem estar estranhando um pouco o ritmo desse podcast, que a gente não tá falando a trama, mas é porque isso é uma coisa bacana, diferente, né, de a série de TV que você tem que pegar pra assistir daquele jeitão, ou ser um áudio que você também tem que pegar emprestado aí pela internet de outros jeitos. Dr. Quem é de graça, tá fácil de acessar. Se você procurar Dr. Quem, ou A Colônia da Morte, se for o caso, você já pega a história pra escutar. Então a gente não quer estragar tanto assim, porque a gente acaba já estragando coisa ou outra, né? Mas a gente não quer estragar tanto a experiência. Mas a gente quer assim. dar o gostinho pra pessoa ir lá e ouvir, né? Eu queria fazer algumas perguntas sobre a escolha dos nomes dos índios, né? Nós temos Apoema e temos Taiguara. E eu pesquisei e é muito legal porque Taiguara é uma palavra indígena que significa livre, não escravo. E tem tudo a ver. Foi uma escolha deliberada? Foi de propósito? Foi, eu pesquisei precisamente essas palavras, porque eu gosto dessa ideia de tudo dentro de uma narrativa ter alguma função naquela narrativa. Eu acho que é isso que faz um roteiro ser, na minha opinião, né? Ser um roteiro perfeito. Então, é ver um filme, caraca, o cara mencionou esse detalhe lá no fundo e agora tá fazendo sentido, né? E o legal de brincar com nomes indígenas é que eles não ficam tão claros, não ficam tão óbvios. Como, por exemplo, eu tava vendo, por exemplo, no Dark, que você tem um personagem que se chama Adam. Aí você já sabe que ele é o Adão. Já tá bem óbvio, todo mundo conhece essa mitologia. Mas quando você tá falando... Tá ali na cara, né? Exatamente, você sabe, tá, ok, tem um Adão e ele fica olhando pra um quadro, deve ter uma Eva. E de fato tinha. Sim. Mas como a gente tá falando de nomes indígenas, né, eles têm um significado que faz parte daquela cultura, essa coisa de um nome ter um significado, e ao mesmo tempo esse significado tem alguma coisa a ver com a narrativa, né? O nome mesmo que você disse, ele significa livre, né? Liberto, ou seja, alguém que não segue aquelas regras ou alguém que tá sempre buscando pela liberdade. E tem o Apoema também, né? O Apoema, pelo que eu pesquisei, é aquele que enxerga longe. A mensagem ela é um pouco sobre você ser um pouco racional, né? Porque a dualidade entre Taiguara e Apoema é de que o Apoema ele tem um ideal. Então ele não tá só, não é só uma luta vazia, não é só uma luta por machucar pessoas, não é só uma guerra, como é o Taiguara. Ele tem uma visão mais à frente. Então até mesmo o sentido dele lutar, que é dito muito ali na história, ele tá lutando porque ele acredita que as pessoas nasceram para ser livres. Então ele tem um ideal, ele tem uma visão mais à frente. Ele é mais lúcido. Muito legal. Enquanto nossa, muito bacana. O Taiguara, ele só vive momento. E dependendo da circunstância, ele modula a personalidade dele. Então, quando ele tá em desvantagem, ele tá acuado. Mas quando ele tá na vantagem, ele ataca. Mas não existe uma certa filosofia no que ele está fazendo. Legal fazer isso de revisar com o roteirista, porque nossa, dá uma profundidade louca, né? Eu queria revisar todos os episódios do Dr. Who com todos os roteiristas. Mas vem cá, já que você tá falando das importâncias dos nomes, eu acho que ficou meio, não claro, mas muita gente analisou assim. O fato do Jair ser um idiota é por causa de Jair, né? Na verdade foi um acidente. Talvez o subconsciente. Eu lembro que na gravação, quando terminou a gravação, acho que foi o próprio Malcolm Bauer que ele olhou e falou: esse Jair é por causa disso, né? Aí eu, talvez. Mas foi um grande acidente. Funcionou. A aventura ela é toda introdutória, né? Então Sim. A gente tem um doutor chegando num lugar que ele ainda não sabe direito onde que é. Ele encontra a Gabi. Gabi já é a amiga. A Gabi é amiga, Já é a Gabi pra mim. Gabriela, Gabi. Ali sem querer. E aí ele se vê no meio desse problema que tá rolando entre os indígenas e os portugueses. A história tá andada já, né? Então ele chega no meio do pega pra capar ali. Então acho bem interessante que foi esse o recorte que ele escolheu e tudo mais. E logo no começo, na cold scene, olha porque aí. O Igor fez uma cold scene, Tibnon, que você não sabe fazer, né, Tibnon? O Igor fez. E na própria cold scene, ela recebe a pedra. E aí a gente fica com esse mistério o tempo todo. Você quer saber? A cold scene termina com um ganchinho, que termina com da arma, né? Você vê, menina? Vai brincando. E ela já tá com a pedra ali e tal, e você quer saber o que é essa pedra, o que vai acontecer e tudo mais. O quanto que eu posso falar? Eu quero que as pessoas ouçam, na verdade. Não, fala o seu bom senso, pô. E, assim, aquilo que a gente já falou. Eu gosto da personagem da Gabi no sentido de que ela lá no meio da história a gente vai descobrir, né?
No meio não, né? Um pouco no começo. Que ela é sim portuguesa, ou pelo menos filha Apesar de dela não- português. filha, né? Que ela não tem sotaque. Apesar de não ter sotaque, a gente entende que ela está aqui já há algum tempo. Não, ela tem talvez. parentes na Bahia, né? É isso mesmo, né? Na verdade, ela tem lá em Salvador. Mas na verdade, eu gostaria de dizer que se alguém assim perguntar, Gabriela é uma companion, pra mim ela é uma companion brasileira. Inclusive tem a ver Com certeza. isso que vocês mencionaram da língua. Eu não podia brincar muito e tal, fica muito mais na liberdade poética, né? Mas você vê que o cara que tá de fora, que é o Sr. José, ele é o que mais tem sotaque português. Né? Sim. E os bandeirantes, a gente sabe na historiografia que eles acabavam, por causa do contato com as tribos indígenas, eles acabavam modificando muito o vocabulário deles para um vocabulário que adapta palavras do português para uma coisa mais próxima ao nosso português. Então, os bandeirantes todos eles falam português próximo do nosso, né, na minha narrativa, assim como a Gabriela. Aham. Demonstra que eles estão tendo muito contato com a cultura nacional. Então acaba brincando com a ideia de o que é o povo brasileiro. A gente não chega a ser o nativo, porque os nativos, a verdade é que os colonos chegaram, eliminaram os nativos, e eles acabaram ocupando esse lugar. Então o que é o brasileiro? No final ele é uma mistura. E a Gabriela, ela representa essa mistura, e ela inclusive ela seria tipo o brasileiro contemporâneo, que tem uma certa consciência das coisas. E fala, olha, todos os povos precisam ser respeitados. Engraçado isso, né? Porque por mais que eu soubesse que a Gabi era filha de português, em momento algum, ao longo da quase uma hora de história, eu me questionei sobre o fato dela ser brasileira. Eu não sei se era o lance do sotaque que meio que já me deu isso de pronto, mas é que é tão comum pra gente, né? Você é brasileiro, mas é filho de italiano, de português, ou é neto, ou bisneto. Então, assim, não é nada impossível, assim, beleza, o pai dela é português, a gente tá falando de 1570, tipo, já deu tempo de chegar a gente aqui, ter filho, pessoas nascerem aqui e aprender uma língua mudada. Ou mesmo que ela tenha nascido em Portugal, a identidade dela é brasileira. Sim, até porque esse lance também, né, a gente não pode se prender tanto a sotaque, né? Até porque a gente sabe que a Terd, ela traduz, assim como a Tardes, né? Então, assim, tipo, vamos lá, quantos aliens a gente já viu falando em inglês com sotaque britânico em Doctor Who, entendeu? Não é? Então, cara, isso é o de menos, assim, mas é muito legal o fato dela ser a primeira companion, óbvio, ser brasileira, né, cara? E eu acho muito interessante também todas essas pontuações que ele faz das partes históricas. Porque quando a gente tem uma aventura em Doctor Who que é histórica, você tem aqueles pontos-chave que você fala, então a gente tá falando da Segunda Guerra. Ou então a gente tá falando, sei lá, da Revolução Francesa, né, do Reign of Terror, que seja. E aqui ele bota várias coisas. Então ele bota a Carta Régia, ele bota a Confederação dos Tamoios, ele cita até a Vila de São Paulo de Piratininga, que era um nome conhecido de São Paulo antigamente, era mesmo? né? Eu não lembrava disso. Isso, né? Me corrija se estiver errado. É isso aí. O Rio de Janeiro também, se eu não me engano, não se chamava Rio de Janeiro, era Rio de Janeiro de alguma coisa, né? Então, assim como o Brasil, né? O Brasil não foi Brasil de cara, né? Exato. Rio de Veracruz, Sim. terra de Veracruz, terra de Santa Cruz. Então eu achei muito interessante porque assim como em Doctor Who a gente fica com vontade de pesquisar esses períodos históricos, eu sentei no computador depois de ouvir e eu fui lá, beleza, Confederação dos Tamoios, o que aconteceu? Eu achei isso muito maneiro mesmo. A história, ela te instiga... vontade de ver, né? Ela tem essa mesma preocupação quase que inconsciente que Doctor Who tem. De, nasceu como uma série educativa. Então, por mais que não seja mais uma série educativa hoje, em 2020, vira e mexe você tá vendo alguma coisa. Por exemplo, você vê, sei lá, Witchfinders, aí você vai procurar sobre como foi na época que tinham as bruxas. Isso. Tinham ou não tinham, né? A gente Ou não será sabe. que não? Ou sei lá, você vai procurar sobre a história da Mary Shelley, e aqui é a mesma coisa. Sim. A história, ela te instiga a procurar, porque eu tenho certeza, não, com certeza absoluta. Eu tô fora, eu não sei quanto tempo eu tô fora do colégio. Tem 15 anos ou mais. Não vamos denunciar idades mas aqui. Eu não lembro a última vez que eu estudei esse lance, cara, de tipo, confederação disso, ou tratado de Tordesilhas. Eu não lembro dessas coisas, entendeu? E a história, ela meio que me deu esse ímpeto também de, vamos ver se a minha memória do colégio tá tão ferrada, ou se é isso mesmo. Então, assim, palmas pra você, cara, porque você conseguiu puxar a gênese de Dr. Ken, que lá na TV Tupi começou como uma série educativa. Essa foi efetivamente uma das intenções, né? Aí vem um pouco do meu background, porque eu faço história. Eu sou graduando em história pela USP. Ok. Eu ia chegar nisso, porque Maravilhoso. de só tinha duas vertentes pra essa história aí. Ou você estudava isso profissionalmente, ou você gastou muito tempo pesquisando, porque tem um negócio que não pode ser chute certo.
Que assim, ninguém ia ser tão assertivo em algumas coisas, então faz sentido ser história. Maneiro isso, legal. Então, e daí a gente... porque na escola... foi até interessante isso que você falou, Fred, porque na escola normal, a verdade é que a gente não ouve tanto sobre a França Antártica, né? Que foi a invasão dos franceses ao Rio de Janeiro. Eu ia perguntar isso agora. Sim. Que a Gabi falou assim, Vocês franceses. Você é francês, vocês franceses são estranhos. Ela acha que o doutor é francês. Exatamente, porque foi a invasão mais próxima que teve dela. E ela saca aquele estrangeiro, né? E a gente, no geral, a gente acaba aprendendo muito sobre as invasões holandesas, que foram muito importantes, mas eu sinto que as francesas, elas acabam tendo uma importância um pouco menor, assim, na escola normal, e dentro delas está a Confederação dos Tamoios, que, pelo que eu entendo ali, é bem contemporâneo e tal, teve aí envolvimento até um pouco dos franceses. E eu achei que esse era um dos objetivos quando eu estava escrevendo, era justamente que a pessoa parasse e fosse pesquisar, era quase como se fosse uma divulgação histórica. Né? Ao mesmo tempo que ela tenta entreter. Eu achei muito maneiro que tem uma hora, é uma linha de diálogo assim, que ele... Eu não sei o que o doutor tá falando. Ah, não, ele fala assim, eu já tinha enfrentado os capelobos uma vez no passado, há muito tempo, né? Em outro tempo, em outro espaço. Isso é legal porque já joga... Que são vilões conhecidos, lembra? São vilões antigos, doutores novos. Isso. Então a gente tem aí o abominável capelobo da floresta, sei lá, sabe? Alguma história aí com o Mazarop, sei lá. Mas o grande lance é que ele tá falando não sei o que a Gabi pergunta, ele fala, é uma lenda mais comum no norte do país. Quer dizer, no lado espanhol da colônia. E aí que eu me liguei também, eu falei, cara, é verdade, teve colonização espanhola também lá pra cima. Sim. Eu digo isso porque, veja, esse nome do capelobo, outra coisa também que eu gostei muito dessa primeira história. Eu sou um cara, eu gosto muito de mitologia brasileira, do nosso folclore. E o capelobo eu sempre gostei pra caramba. Por que, você se pergunta? Porque a minha família é de Belém do Pará. Né, eu tenho... Sim. Né, minha família é toda misturada, na verdade, mas grande parte, assim, da minha avó pra trás é tudo de Belém do Pará, de parte de mãe. E lá tem essa porra dessa lenda do capelobo, cara, que é tipo um lobisomem bizarro de tamanduá e homem que suga a alma das pessoas. E eu sempre cresci, tipo, cara, como é que ninguém fala que... fala da moça sem cabeça, moça sem cabeça é maneiro, Cuca é legal também, mas... Maluco, é um tamanduá monstro gigante e ninguém fala dele, cara. E aí eu falei disso no DQBR, soltei assim... talvez o Igor não saiba, mas é que o processo criativo do primeiro DQBRcast foi uma maluquice, porque foi assim, a gente tinha meia dúzia de verdades ali escritas e o resto foi na hora que foi saindo. Foi o maior improviso das nossas vidas. Era assim, tava eu e Thaís gravando e eu falava um negócio e ela ia na minha onda, assim. E ele ia na minha e vamos que vamos. Então assim, eu taquei o capelobo no meio. E é engraçado porque tem... Agora que você falou, realmente eu não tinha me ligado disso. Porque o DQBR, ele tem umas precisões incríveis, assim. De conceito, por exemplo. Por que Dr. Who nasce na Tupi? A Tupi, ela é conhecida por ser muito criativa mesmo. Então, se tivesse um produto desse nacional, ia ser na Tupi. Não é que não tenha tido pesquisa, teve. Mas, a gente fez uma pesquisa histórica da história da televisão brasileira. Mas era só pro início, assim. A gente definiu doutores e algumas companions, né? Os doutores e companions a gente fechou. A gente fechou. Mas, por exemplo, o lance é que a gente tinha... Mas o resto não. A Gênese, o lance da venda, era da Tupi, foi pra não sei aonde, depois foi pra Globo, a cultura... Tudo isso foi entrelaçado com a história real. Eu tive que pesquisar, né? Tive que pesquisar quem seriam os caras que escreveram e tudo mais. Por isso a precisão Só que, por exemplo, os monstros que a gente ia jogando, tipo, o capelobo, a gente não acertou. Ou quando a gente coloca, por exemplo, a gente fala da Nossa Senhora de Galifrey, do Acusador, né? Que seria o Valeade. Grande essa galera, Marieta Severo, inclusive. Tudo foi na hora, né? Então, assim, é muito legal ver que essa parada que a gente tirou do nada gerou uma história tão bacana e com tanto fundo histórico bacana. Porque, de novo, voltando ao do Capelobo, eu que sou um cara de família de Belém do Pará, que cresceu gostando da beça do Capelobo e da cultura do norte como um todo, eu esqueço disso, cara, que é lá do espanhol da colônia. Exatamente. E a história, ela de um jeito sutil, assim, é um pedacinho assim que joga, meio que recupera isso da minha cabeça. Tipo, cara, mas é verdade, cara, olha que ponto bacana, que coisa acertada mesmo. Tem outros detalhes aí, por exemplo, que eu queria mencionar, que quando logo no mesmo diálogo, assim, na gruta, tem um momento que o Gonçalves, ele fala que eles vão conquistar a colônia do Amazonas
ao Rio da Prata, que era basicamente Prata. como Sim. se verbalmente se marcava o Tratado de Tordesilhas. A gente tem que lembrar disso, que era o Tratado de Tordesilhas ainda, né? Sim. Não tinha expressão Não do é- Arapoca é o Chuí, né? Não, não é o Brasil como conhecemos hoje, né? É. Outros detalhes que eu talvez até explorasse outro dia, não sei. Mas, por exemplo, da figura do Dom Sebastião, que é importante até para nossa história nacional, lá depois em Canudos. Porque ele é tipo o rei Arthur de Portugal, basicamente. Ele é um rei que existiu, só que ele foi santificado e tal. E acho que ele morre em 1975, por aí, alguns anos depois de quando você passa a história. Por isso que eles até mencionam Muito legal. com tanto afinco, né? Nem Dom Sebastião ousaria enfrentar essa criatura. Então, todo Eu esse... cheguei a esse nome do Dom Sebastião, apareceu nas minhas das pesquisas aí, dos tamoios e Ó, tudo mais. eu vou Apareceu mesmo esse nome do Dom Sebastião. Eu vou jogar pra você aí, porque a gente sabe, né? Produzir, e aí isso é pra vocês que estão escutando a gente. Produzir isso, parece que foi, em um mês, maluco, isso tá rolando. Tem quanto tempo, Igor? Tem uns Bastante 6 tempo. Cara, meses. desde novembro a galera já É. tá pensando assim, mas é o Olha que eu aí. disse, como eu falei com a Gabriela. A minha ideia da Gabriela não surgiu de um dia pro outro, ela surgiu há anos. Que eu venho desenvolvendo e colocando aqui. Então, mas oficialmente eu acho que é depois de novembro, que é quando sai o podcast, e daí vem esse desenvolvimento da gente acertando um ponto aqui, outro ali. Sim. Não, eu digo isso porque, assim, pra galera que só pegou o negócio pronto, parece ter sido algo até relativamente rápido de fazer. Porque não é um áudio gigantesco Só que e tal. não, né? Só que demora. Então, assim, como eu sei que demora, e você já instigou minha curiosidade, lembre-se que você pode também lançar um conto, porque não? As portas do Dr. Brasil estão abertas pra isso. Universo Pode ser. expandido de cara, Dr. Ken, né? Pode ser um continho aí, a gente. Nenhum de nós desenha. Mas se você for um ilustrador e ficou aí no hype de Dr. Ken, conversa com o Igor. Vai Por ficar- que não? As redes sociais dele vão estar aqui pra você trocar uma ideia. Vai que sai um quadrinho, vai que sai. Você pode transformar isso num conto, hein? Ia ser um conto maneiro. Tô só jogando aqui. Se quiser, eu até te ajudo a diagramar a parada. Estamos aí. Ó, eu tô aqui, né? Vamos aí, tem ideias. Tô aqui pra trabalho, né? Vamos aquecer Tem os ideia. motores da criatividade. Pois é, cara. Agora, uma outra coisa que é importantíssimo, isso é... Como em todo review, apesar desse review ser levemente diferenciado, não deixa de ser um review de uma história, ele merece uma Claro. nota. E, de novo, eu não quero estragar a história. Eu quero que Não, eu você... não quero estragar. Eu quero que você saia daqui, se você ainda não escutou A Colônia da Morte, e vá escutar lá, aqui no Sim. Spotify mesmo, ou no seu agregador de preferência. É só clicar lá pra busca e buscar Dr. Ken ou A Colônia da Morte e começar a escutar. Mas antes de você fazer isso, eu quero que você já vá já tendo um review, tendo uma nota. Então, por favor, Thaís, de Mário Lago a Letícia Spiller, qual a sua nota para o primeiro audiodrama de Dr. Ken aí, A Colônia da Morte? Olha, eu posso estar sendo influenciada... Por Igor Elias. Por Igor Elias! Posso estar sendo influenciada pelo momento e por toda a emoção. Mas é Spiller, né? Eu dou É Spiller, cara. É Spiller, é maravilhoso. De novo, né? Como eu sempre falo, quando eu tô dando nota, eu vou justificar minha nota. Eu acho que a trama é envolvente. Você fica ali querendo saber o que vai acontecer. Tipo, caralho, o que vai acontecer? Eu gosto de ter essa sensação. Eu gostei muito dos personagens. É sempre legal ter um personagem novo. E a Gabriela é um personagem novo. O doutor, o 10º doutor do Dr. Ken também é um personagem novo pra mim. Sim, é verdade. Né? Eu achei muito acertada a decisão de ser no Brasil Colônia lá atrás. É a primeira aventura de Dr. Ken que a gente tem e ela começa no começo do Brasil. Sim. Né? Elenco incrível, sem brincadeira. Sim. Que elenco. Todo mundo que tá fazendo as vozes tá de Não. 1000% parabéns. Ridiculamente. Sério, é nessas horas que a gente vê como o brasileiro é muito bom pra lance de dublagem e voz original. Sim, sim, Porque sim. é sensacional, de verdade. Produção também incrível, né? Quando a gente fala de audiodrama, a gente tem que lembrar em toda a produção dos sons. A edição foi muito boa. ambientação está sensacional. Então, assim, só elogios, de verdade. Eu tô bias daqui, mas não tem como não dar menos que um Spiller. Só se a gente tivesse o Valeiar, né? Tem. Ou o curador, Não, enfim. tem. Porque se eu for dar uma nota... Não, mas vai ser o meu é o Spiller. Mas assim, de verdade, tá de parabéns. Mas, Fred Pavão, sua nota pra Colônia da Morte. Então, você deu um spoiler da minha nota. Aí, porque ó, tá vendo? eu ia dar um Spiller, porque merece. É o começo de Merece tudo. demais. Mas eu acho que merece mais ainda. Porque é o começo do começo mesmo, cara. É tipo, não tem. Foi aquilo que eu falei. Apesar de serem
Doutor Quem existe há 57 anos, são 57 anos artificiais, cara. De E de novo, brincadeirinha. lá atrás, quando a gente começou com essa brincadeirinha de vamos fazer pra zoar, tipo, a gente tá... Estamos sem tema de especial de aniversário do Doctor Who, vamos fazer essa brincadeira? Aham. De verdade, eu não esperava que ia gerar uma coisa tão legal. Muito. A gente tinha alguns planos, assim, umas ideias de, tipo, transformar em campanha de RPG. Sim. Ou talvez rascunhar alguma coisa, fazer um segundo podcast, mas eu não tinha noção que ia tomar essa proporção de um negócio tão bacana, sabe? Ficou incrível, A né, gente teve, e isso eu achei muito engraçado, no dia que a gente postou, teve gente da gringa falando. Tipo, Estamos nossa, internacionais. tá muito. Eu não entendo nada de português, mas eu achei maneiro. Tipo, outras pessoas que arranham o português só falaram que tá legal. Sim. A gente tem, eu vou lembrar isso também, a gente tem uma base de fã e de ouvinte em Portugal. Em Portugal. E que, tipo, achou legal também. Aham. Então, cara, Mas fala sua só nota, palma. menino. Calma, tô justificando, bicho. Ah, tá. Relaxa. Desculpa. Então, assim, Tô a minha curiosa. nota de Lago a Spiller não pode parar sua Spiller. Vai ter que ser um Zé Wilker. Olha aí. Vai ter que ser um acusador. Vai ter Olha que ser um aí. Valeyard BR, cara. Valeyard porque BR. todas as notas são baixas. Não são Não suficientes. são suficientes, exatamente, cara. Tô surtando aqui. Eu não vou perguntar. Aliás, eu vou perguntar. Pode, não precisa ser modesto, por favor. Não precisa dar uma nota, porque também você dar uma nota pro seu trabalho é esquisito. Vou me aqui. Mas fala, cara. Fala como foi ter sido o primeiro roteirista oficial aí de Dr. E não Quem. só isso, como foi ter as suas palavras sendo interpretadas e lançadas ao mundo aí. Aproveita pra mandar uma mensagem pra galera que participou do elenco e pra todo mundo que ouviu que hoje é fã da sua escrita, cara. Exatamente. Cara, é assim, é uma experiência fantástica em vários aspectos, assim. Esse áudio ele foi um marco pra mim em vários pontos, né? Primeiro que não é só a minha primeira história publicada, é uma das primeiras histórias que eu concluí e ela já foi publicada. Então é um Legal. momento Muito muito bom. especial assim para mim. Inclusive participar desse projeto, quando eu entrei no projeto, eu meio que acabei chamando, ele falou, será que eu posso participar e tal? Foi muito nesse intuito de, olha, eu preciso de um motivo para terminar as coisas, né? Um impulso, né? Realmente de correr atrás e tal. Então é muito orgulho para mim já ser a primeira obra concluída, ser publicada e, mais do que isso, ser muito bem avaliada. Todo mundo que está avaliando está sendo muito gentil nas suas críticas, a recepção foi muito positiva. E isso é muito importante porque me estimula a criar mais mesmo, né? Espero poder criar mais e fazer muito mais coisa. Eu queria agradecer a todo o elenco, porque essa aqui claramente é uma obra, apesar de eu ter feito o roteiro, ser a base, mas a questão é que é uma obra coletiva, tal qual uma obra de qualquer outra mídia mais complexa, como um filme mesmo, uma série. O audiodrama ele é uma obra coletiva. E todos tiveram um papel muito importante, né? Todos os atores foram muito importantes, foram papéis até um pouco difíceis. E gostaria também de agradecer o pessoal técnico, como por exemplo o editor, que foi o Luiz. Muito obrigado. A gente teve Muito bom o trabalho. Nossa, excelente. fantástico, muito paciente, de às vezes eu falar, olha, eu acho que isso aqui não tá funcionando, volta para tentar corrigir. Foi muito paciente e editor especificamente a gente teve muita dificuldade de encontrar. A gente chegou até a fazer uma chamada no Twitter, teve acho que só uma resposta. Então fica inclusive o convite aí, se tiverem outros projetos, você que está ouvindo, você pode ajudar a gente não só com a atuação, mas você também pode ajudar a gente na edição, por exemplo, que é um trabalho muito Sim. complexo, que a gente precisa de alguém fazendo também, sabe? Além dos roteiros. Sim. Sem edição não sairia. E também a Letícia, que foi responsável pela capa, né? Que foi um trabalho bem legal que ela fez. E foi no susto, né? Exatamente, foi tipo, olha, precisamos de uma capa agora. Dela. De última A hora. gente já tinha dado data. 47 do Não, segundo foi, tempo. porque a gente já tinha, inclusive, isso é bastidores aí, até acho que nem a Thaís, sabe? Porque tá naquele grupo fechado que a gente tá. A gente, não, vamos soltar dia 31, vai dia 31, beleza. Essa data não pode errar, vai ter que ser essa. E aí quando a gente tá ali faltava o quê? 5 dias, não faltava nem uma semana. Deu esse BO e a gente, não, aí vai fazer capa placeholder pra segurar se não tiver, e caça alguém pra desenhar, mas no final ficou muito legal, Que cara. loucura, né? E, de novo, todos esses contribuíram de alguma maneira. Por exemplo, a Letícia, ela modificou a roupa da Gabriela, que ia ser uma roupa completamente diferente, ia ter outra cor. Ela falou, olha, não acho que tá tão natural, talvez não esteja com a época. Sim. Muito legal. E, de novo, e também agradecer vocês por terem me dado esse espaço, porque não é só publicar uma obra, é também publicar com uma certa visibilidade, sabe? Foi muito importante ter feito essa obra pro Doctor Who Brasil. E Isso. eu espero Imagina. voltar
né? É só um hobby, mas eu espero voltar assim que possível, assim que eu puder conciliar aqui o tempo. Estamos aí. Olha aí, lembre-se que todo grande escritor começou como um hobby. É verdade. É. Ninguém começou escrevendo livros e épicos nem nada. Com certeza. Olha, pra uma primeira obra, Igor realmente tá de parabéns. Tá Não mesmo. tem nem o que falar, né? É, não foi o que você falou, Tá foi incrível. pra gente, mas a verdade é que a gente recebeu esse presente junto com todo mundo, né, cara? Isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro aqui, não quero pegar crédito de nada que não é nosso. O Dr. Brasil, nessa hora aqui, ele funciona mais como um padrinho desse projeto, né? Porque, de novo, a ideia louca original foi nossa mesmo, foi feita no sofá de casa, mas se não fosse o ímpeto por aí... E de todas as pessoas envolvidas, que são várias Pois pessoas é, envolvidas, é mais de 10 pessoas aí então, trabalhando exato. incansavelmente. Se não fosse né? o ímpeto de cada um de vocês de pegar, sentar pra escrever, ou de aquecer voz, ou de editar roteiro. Pô, só eu sei como é que. Gravar. Só eu sei como é que o Matheus ele fica na hora que o bicho é elétrico, né? Ah, tem que pegar, tem que fazer. Matheus maravilhoso. Então, assim, se não fosse essa gana de vocês, não tinha saído isso. Então, pra gente, cara, o privilégio é nosso de poder, tipo, Nossa, ter sim. apadrinhado esse projeto, eu pessoalmente ter podido participar aí olhando, dando os oks, porque E com voz querendo também. ou não, não, Com créditos não, e é afins. só dando crédito ali. Vocês vão ver minha voz ainda mais pra frente, aí não vou dizer em quê, mas eu tô dentro de uns aí. Que podia ter aparecido nesse, né? Mas esse não teve. Entendi o recado. Mas um dia ainda serei escrito por Igor Elias. Eu também, tá, gente? Também tô disponível. Minha voz também tá, viu? Então, assim, não é pra gente, cara. Você fez pra comunidade de fãs do Brasil e eu acredito aí que todo mundo tá muito grato por esse pontapé inicial que você deu, de verdade, cara. Fica aí também, não pode deixar de citar, fica também um grande abraço pra galera do Crônicas de Galifrey, né? Que Sim, também produzem, nossa. tem os áudios deles, né? Sim. Que estavam envolvidos também, né? Sim. Esse primeiro áudio foi uma coprodução, eles ajudaram em muita coisa, alguns insights, isso vale sempre lembrar. Eu acredito muito naquela ideia de uma ideia só por ser uma ideia não vale nada. Uma ideia ela só passa a valer alguma coisa quando ela é publicada. Né? Então por isso que é tão importante pra mim ter sido lançado, sabe, de alguma maneira, porque as pessoas, é jogar numa plataforma e as pessoas verem e elas terem experiências com aquilo, que aquela história ela provoca, seja no sentido mais lúdico mesmo, de, olha, gostei dessa personagem, mas muito do que vocês elogiaram aí, muito obrigado inclusive, no sentido de fazer as pessoas procurarem, pesquisarem, entenderem um pouco mais sobre a história em si. O que é muito legal, né? Porque, de novo, cara, é nossa história, a história do Brasil. Vamos como é que é? Support your local business. Suporte sua... Your local artist. Your local artist, exatamente, cara. E não só isso, né? Estamos em período de ato, então veio em ótima hora. Se não tem Doctor Who, tem Dr. Quem pra suprir a falta, cara. Exato. E no mais é isso, cara. No mais é agora ficar aguardando aí novas histórias, tanto de Dr. Quem quanto histórias aí desse doutor feito pelo Igor. A gente não sabe quando vai sair o próximo áudio, porque, de novo, é uma coisa que demanda um certo tempo. Sim. Mas quem sabe não ganhamos um conto de presente mais pra frente. E mais aventuras de audiodramas com o 10º e a Gabi, né? É verdade, eu cara. quero mais. Você que é escritor aí... Eu com certeza quero mais. Conversa com o Igor. Pede aí dicas dos personagens que ele criou. Lembre-se que Doctor Who não é assim, não é só uma pessoa que cria e só escreve. Tem várias pessoas escrevendo vários personagens iguais, né, cara? É verdade. Pois é. Então vamos, já que encerramos esse nosso bate-papo de hoje, vamos pra a rodada de sempre. Se você que tá ouvindo a gente aí em casa ou no trabalho, enfim, onde você escuta o nosso podcast, quiser mandar aí o seu parecer sobre essa obra inédita aí do canon de Dr. Quem, você pode alcançar a gente nas nossas redes sociais. As redes sociais você sabe muito bem quais são. É o Facebook, é o Instagram e é o pássaro, meio... Ararinha azul. É isso, era exatamente, não só um pássaro azul qualquer, é uma arara, porque é um pássaro nacional. Brasileiro. Que é o nosso Twitter. Então, Thaís, qual é o usuário aí de todas as redes sociais? Dr. Who Brasil. E claro que hoje, como as coisas são levemente diferentes, né, a gente não veio aqui falar de Doctor Who, a gente veio falar de Dr. Quem, então tem que lembrar das redes sociais oficiais de Dr. Quem, no caso, né, o Twitter. Se você quiser seguir a conta oficial para poder ficar de olho aí quando chega, né, alguma abertura de casting, ou quando precisa de alguém para editar ou para fazer uma capa, é sempre interessante você seguir lá DR Quem Oficial, tudo junto lá no Twitter. Começa a seguir para começar a ver esse universo desabrochar, essa lore nascer. Segue lá, é importante para você ficar por dentro
de tudo que está saindo. E claro, se você quiser continuar apoiando aí o Dr. Brasil, você pode dar um pulo lá no nosso Apoia-se, escolher com quanto você apoia e começar aí a ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo aí pra podosfera, com 3 podcasts por semana e essas ideias malucas que viram projetos super legais. Para isso, você pode entrar lá em apoia.se/Dr. Brasil, escolher com quanto você quer apoiar e se tornar um de nossos ilustres companions aí. Bem, e hoje, claro, como estamos aí com convidados, tem que falar também, por favor, Igor, diga onde o pessoal te acha na internet pra trocar ideia e pedir dicas de escrita. Bom, na verdade eu não sou tão ativo nas redes sociais, Tem que ser, cara, agora tem que ser, porque tem agora fãs, você cara. é famoso, Vou ter abraça que a ser fama, amigo. Cadê? Ó, eu vou passar então o meu Instagram, que só tem uns rabiscos ali, nada demais, que é o Igor 42 underline. Como vocês podem ver, é um grande fã de Douglas Adams. Muito bom. Ótimo. Ótimas referências. O meu Twitter é o @drax_42. Boa, sigam ele lá até pra dar o parecer de vocês, cara. Vocês que escutaram a história, vão lá, deem os seus 10 centavos aí de opinião sobre Com certeza. o que vocês acharam do roteiro. Manda aquele elogio da cara, hora. sempre dê feedback pros seus produtores de conteúdo, porque é isso que mantém a gente continuando produzindo, certo? É o gás, é o combustível. Exatamente, é né? o combustível. Que mantém a máquina girando. Exatamente. Foi maravilhoso, de verdade. Tô muito feliz. Eu tô emocionada. Não, eu que agradeço aqui, foi fantástico. Que nada, cara. Foi maneiraço conversar com você, ficar aí essa quase uma hora de papo com você. Esperamos ver você de volta aí, não só pra falar de Dr. Quem, mas quem sabe um dia falar de Dr. Who mesmo, Com te junta aí certeza. pra falar de qualquer coisa, ou sei lá, vamos... Você joga RPG? A gente pode fazer essa aventura aí virar uma jogatina, quem sabe? Olha o Fred, Pois é, doidinho não, pra jogar. Ó, já mandei lá papo pra galera se reunir, fazer um RPG do grupo lá, todo mundo via Discord. Estamos na pandemia, não estamos fazendo nada, não é mesmo? Né? As portas estão sempre abertas pra você participar aí, tanto do DWBRcast quanto do DQBRcast futuramente, cara. Claro. Então é isso, foi maravilhoso estar revisando a Colônia da Morte com cada um de vocês aí. Até nosso próximo encontro, aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tanamates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.